Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Agora, no segundo bloco da Parola 54, nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência de Jó, mostrando que o injusto também pode passar por sofrimento. Acompanhe a gente depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Vamos falar agora então sobre Jó. E Jó tem uma questão bem interessante, que ela vai na contramão, né, de tudo aquilo que a nossa meritocracia humana ela acaba aplicando a respeito de coisas ruins devem acontecer com pessoas ruins e coisas boas devem acontecer com pessoas boas. Jó é um exemplo clássico desse, de uma pessoa boa que sofreu na pele, né? Paulinho, começa essa, vai. Tá bom. Jó, algumas pessoas vão dizer assim, eu já cheguei a ouvir isso, né? Ah, Jó, ele sofreu porque antes ele confessa o pecado dele. Antes ele conhecia Deus só de ouvir, e depois ele passou a ver Deus. Então, por causa daquilo, é que ele passa tudo isso que ele passa. Não, cara. Ele passa tudo aquilo que ele passa justamente porque o mal alcança as pessoas boas. O mal alcança pessoas que, no nosso julgar, não tem mérito para aquilo, não merecem aquilo. Né? Como eu terminei o outro bloco falando, nós queremos que Deus se mova pelos nossos critérios, pelos nossos parâmetros. E aí a gente tem um problema, né? O Wilson, ele falou acerca de deturpar o caráter de Deus, e nisso o ser humano é especialista, em tentar deturpar o caráter de Deus para aproximar Deus daquilo que é o nosso pensar e o nosso julgar. Gente, isso é um atentado contra aquilo que o Senhor Jesus ensinou a nós a orarmos na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensina a dizer, venha o teu reino. Vamos analisar essa fala de Jesus. Né? Quando Jesus nos ensina a orar dizendo, venha o teu reino, duas coisas precisam ser pressupostas. Primeiro, o reino de Deus é algo para ser vivido aqui e agora. O reino de Deus não é uma posição futura, é uma condição presente. Como uma condição presente, é algo para ser vivido aqui e agora. Segunda realidade que a gente precisa aprender. Se Jesus nos ensinou a orar, dizendo, venha ao teu reino, significa que esse mundo aqui está desgovernado. Significa que ele não tem o reino de Deus. Né? Significa que o reino de Deus não é inerente a esse mundo. Justamente, nós já falamos no bloco passado, porque esse mundo jaz no maligno. Então, o que nós podemos esperar desse território, né, que jaz no maligno? Nós não podemos esperar coisas boas acontecendo nesse território que jaz no maligno. Aí alguém poderia dizer assim, mas os filhos de Deus são intocáveis. Os filhos de Deus, eles não são alcançados pela maldição. A maldição sem causa, ela é nula nos seus efeitos. Aí nós estamos generalizando algo que é personalizado. Nós estamos generalizando algo que é particular. A mesma palavra que diz que a maldição sem causa ela é nula dos seus efeitos, é a palavra que me fala que no mundo eu vou passar por aflições. Então eu não posso confundir as aflições que são inerentes com esse mundo com circunstâncias de maldição. Eu não posso confundir isso. Né? Essas realidades que são realidades distintas. A partir desse pontapé inicial, a gente vai entender que, de fato, coisas tristes, desagradáveis, coisas ruins, vão naturalmente acontecer com pessoas boas. Né? O que importa é o que eu faço com isso, de que maneira eu respondo a isso. Né? Justamente porque muitas pessoas elas vão revelar que apenas aparentavam ser boas, e o boas aqui eu estou colocando como santas, quem sabe, apenas aparentavam ser santas justamente porque quando a primeira prova aparecer, o sujeito vai questionar Deus. Aí a fé vai se mostrar fragilizada, a fé vai se mostrar abalada, a fé vai se mostrar em algumas ocasiões até mesmo inexistente. Não estou dizendo que situações difíceis não abalem a nossa fé, não sacodem a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, 58,
o apóstolo Paulo ele escreva: sejam sempre firmes, sejam sempre constantes e sejam abundantes. Se Paulo diz sejam firmes, é porque em algum momento vai vir abalo. Em algum momento vai estremecer as coisas, quando estremece os parafusos soltam, então vai vir abalo, vai precisar de um ajuste posterior, vai precisar daquela fé apertando os parafusos posteriormente, é natural isso. Mas em algumas circunstâncias, quando esse abalo chega, ele simplesmente faz com que os macacos pulem dos galhos, com que a turma fuja. Aqueles cuja fé era inexistente, mas que estavam vinculados, quem sabe, a um movimento, vinculados a um palavreado, vinculados a um estilo de se vestir, vinculados a uma Bíblia debaixo do braço, a um culto no domingo, simplesmente, apareçam como pessoas que, no fundo de fé, não tem nada. Então, de fato, a forma que nós nos comportamos em referência às circunstâncias ruins que nós passamos, quem sabe ela seja mais decisiva e mais reveladora a nosso respeito do que a forma que nós comportamos em referência às bênçãos que nós recebemos. Você estava falando aqui, me trouxe no coração, cara. A gente não entrou em Jó ainda, mas são algumas passagens que Deus me trouxe lá do livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes, muitos dizem que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? E aí, por quê? Porque ele é escrito no final da vida do rei Salomão, quando ele já estava praticamente apostatando da fé, e ele começa a não ver sentido em muitas coisas da vida, né? E aí, eu estava aqui lendo, antes da parola, o livro aqui de Eclesiastes, ele me trouxe alguns textos que são bem interessantes, de alguns motivos pela qual Salomão ele dá uma desgostada da vida, né? Se nós vamos pegar aqui Eclesiastes 7,15, ele vai falar assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ou seja, cara, não é justo, nem tudo é justo, né? E ele vai falar lá para frente no capítulo 9, por exemplo, que ele vai falar assim, 9, 11, 12, ele vai falar assim: ainda vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porque tudo depende do tempo e do acaso. Existe aqui um argumento de casualidade que determina que as coisas acontecem de forma aleatória. Mais para frente ele vai falar assim: será que Deus ele se preocupa quando o pescador joga a rede, qual dos peixes vai cair na rede? Cara, tem coisa que acontece que é aleatório, não tem como a gente prever isso. E eu acho que um dos grandes detalhes dessa confusão que muitas às vezes a gente faz, Paulinho e Will, é a respeito de se Deus ele é bom e se ele é todo-poderoso. Porque se ele é bom, a gente se questiona assim: se ele é bom, por que tem mal no mundo? Né? Segunda coisa, se coisa ruim aconteceu comigo e ele tem o poder, porque ele é todo-poderoso, de impedir que isso aconteça, mas ele não o faz, então ele não é mais todo-poderoso. Ou então ele é ruim. Você percebe como acontece um nó na cabeça das pessoas a respeito disso, né? Porque se ele é todo-poderoso e ele é bom... Mas esse nó acontece porque a gente parte das perguntas erradas. Exato. Não, eu vou mais longe. Na verdade, quando a gente estuda a origem da palavra El Shaddai, no Antigo Testamento, eles atribuíam o bem e o mal a Deus. Então, muitas vezes, se chove, é porque Deus quis. Se caiu um meteoro, é porque Deus quis. Se nasceu, é porque Deus quis. Porque era a única ótica que o homem tinha do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. E aí, como a palavra é uma revelação progressiva, você vai vendo que ao longo do período essa revelação vem trazendo um entendimento sobre o caráter de Deus. E quando nós vamos ver isso no Novo Testamento, nós vamos entender que Deus ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus soberano, mas ele não intervém, ele não tem ingerência sobre o livre-arbítrio. Aí, talvez você vai pegar aquela passagem de Jonas, mas aí o caboclo ele foi parar dentro da barriga da baleia. Então, como que fica então essa questão do livre-arbítrio? Deus ele continuou respeitando o livre-arbítrio, mas ali me demonstra que, ainda dentro do meu livre-arbítrio, eu posso cometer
ter atitudes que vão me levar a sofrer consequências. E isso não interfere na soberania de Deus. E não interfere também em algo que, agora, quem está nos ouvindo vai arrepiar, Deus não está no controle das coisas. E aí você vai ouvir isso e vai falar assim, pronto, agora ele falou uma heresia. Porque se Deus de fato estivesse no controle de todas as coisas, Jesus não faria a oração seja feita na terra como é feito no céu. Então, ou seja, a igreja é responsável por implementar o controle de Deus na terra. E aí vem algo... A ideia do venha ao teu reino, né? Exatamente. Porque provocar o reino. É provocar o reino. E assim, quem que provoca o reino na terra? A igreja. E nós somos a igreja. E aí vem um ponto maior ainda. Deus ele só vai ter o controle da minha vida e da sua vida quando se cumprir a palavra que diz lá em Colossenses 3, que diz habite ricamente em vós a palavra de Deus. Porque quando a palavra ela habita ricamente em mim, eu vou saber qual é a vontade de Deus, eu vou agir de acordo com a vontade de Deus, e aí sim eu estou tendo o controle de Deus sobre a minha vida. Isso não é uma heresia. E aí vem onde algumas pessoas vão falar o seguinte, não, mas isso daí que ele está falando é uma heresia. Gente, é só você pegar o porquê que Paulo, e aí Paulinho citou a respeito no espinho da carne de Paulo, ele orou 3 vezes e Deus não respondeu, Deus não falou, não vou tirar. E aí ele explica, inclusive, o motivo pelo qual, ele falou assim, porque me foi dado revelações tão grandes para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, Deus permitiu, e aí nós vamos falar de uma vontade permissiva de Deus. E já que nós vamos entrar aqui sobre o aspecto de Jó, quando nós vamos pegar a história de Jó, nós já demos uma pincelada no primeiro bloco, mas assim, Jó estava numa aliança que não é a nossa aliança, ele estava na época da lei. Aliás, antes da lei ainda, e podemos dizer que pelo escrito ele estava na aliança adâmica, ou quem sabe, noética, e ali ele experimenta exatamente qual era a aliança da época. E o mundo jazia já no maligno. E aí, a pergunta é, do texto que eu li aqui, Deus mesmo falando para o próprio Satanás, falando assim, ei, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Se você que está nos ouvindo duvida do que eu estou te dizendo, está escrito aqui, em Jó capítulo 1, verso 12. Somente contra ele não estendas a mão, porque Deus é o dono da vida. E o ruá, ninguém pode pôr a mão. Então, aqui está dizendo algo que a gente está quebrando uma vaca sagrada aqui importante, que é o seguinte, Deus, ele tem a soberania sobre as nossas vidas. E eu gosto de uma ilustração importante, é como se você estivesse num transatlântico. Eu quero que você tenha essa imagem. Você está num transatlântico, imagina o Titanic, mas se bem que o Titanic não é um bom exemplo, porque ele naufragou, mas imagine um transatlântico onde lá dentro você tem restaurante, você tem salão de festa, você tem uma série de coisas, tem piscina. O capitão diz, olha, nós vamos atravessar desse continente para o outro. É certo que nós vamos para aquele continente. Agora, o irmãozinho que pulou na piscina, o outro que ficou bêbado lá no bar, a mulher que brigou com o marido, mudou alguma coisa? Continuou tudo acontecendo, mas a soberania de Deus determinou. Nós vamos chegar até o outro lado. E é isso que nós precisamos entender, porque Jó está dizendo algo interessante, porque Jó demonstra para nós a riqueza da soberania de Deus sobre as nossas vidas, e é tão interessante isso, porque a palavra do Senhor diz aqui que Jó, mesmo sendo um homem íntegro, e ser íntegro na aliança antiga significava que ele buscava cumprir a aliança com a sua força. Em Gálatas vai dizer que a lei ela foi aio, apontando para Cristo, ou seja, que a gente podia fazer o que a gente quisesse, a gente nunca ia conseguir ser justo. Mas mesmo assim ele se esmerava, ele se esforçava para ser assim. E aqui mostra para mim algo, que na medida que nós estamos nos esforçando pela força do nosso braço, nós não vamos alcançar a bondade e a misericórdia de Deus. Mas, quando eu e você nos sujeitamos a Deus e reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, aí a história muda de figura. E aí sim, eu entendo quando o Paulinho diz
Porque não vai tocar no ungido do Senhor. Porque o mal não pode tocar o homem. E por que disso? Porque a palavra do Senhor diz, filhinhos meus, lá em João, o inimigo não pode vos tocar. E por que não pode? Porque nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Isso é muito forte. Isso é profundo. E Jó não experimentava dessa realidade, porque ele não era igreja. E quem é igreja? Sou eu, e é você que está nos ouvindo hoje, que já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Porque a palavra do Senhor nos diz isso lá em Efésios. Amém? Amém. Amém. Eu quero pincelar aqui uma coisa, eu vou deixar o Paulinho aqui ele respirar um pouquinho. Eu estava lendo um livro, como eu comentei com vocês, né, chamado Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, do autor chamado Harold Kushner. Até depois recomendo você que está aqui nos vendo e nos ouvindo para adquirir esse livro, um livro bem interessante. É sobre um rabino que escreveu logo depois da morte do filho dele. Então, é uma pessoa que fala com autoridade a respeito de dor, né? E existe um capítulo específico dentro desse livro que ele fala exatamente sobre Jó, né? E aí eu vou ler aqui 4 linhas para vocês, só para vocês entenderem a complexidade desse livro e como isso dá um nó na cabeça de muita gente. O livro de Jó parte de 3 afirmações. Presta atenção, meninos. 3 afirmações. Primeira, Deus é onipotente e causa de tudo o que acontece no mundo. Nada acontece sem que ele queira. Segunda afirmação, Deus é justo e providencia para que as pessoas recebam o que merecem, de modo que os bons prosperam e os perversos são punidos. Afirmação 3, Jó era uma boa pessoa. Ok? Então nós estamos aqui falando que Deus é onipotente, que Deus é justo, e que Jó era uma boa pessoa. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto Jó se mantém saudável e rico, a gente pode acreditar nas 3 afirmações ao mesmo tempo, sem dificuldade. Quando Jó sofre, quando ele perde suas posses, sua família e sua saúde, então a gente começa a ter problema. As 3 proposições juntas já não fazem sentido. Só podem ser aceitas 2 das 3, negando a terceira. Se Deus é justo e poderoso, então Jó deve ser um pecador que merece o que está acontecendo. Porém, se Jó é bom, porém Deus lhe inflige tal sofrimento, então Deus não é justo. Se Jó merece coisa melhor e Deus apenas lhe envia sofrimento, então Deus não é onipotente. Podemos ver a discussão do livro de Jó como uma discussão sobre qual das 3 afirmações estamos dispostos a sacrificar para continuar acreditando nas outras 2. Cara, é um nó, porque se você parte dessas 3 afirmações, que as 3 estão exatamente corretas, o livro de Jó não faz o menor sentido. Exato. Né? Então, não pode, a gente não pode entender a história dessa forma. Paulinho. A soberania de Deus em Jó é evidência de algo que o próprio Senhor Deus fala com Moisés e com o povo de Israel em Deuteronômio 32, 39. Deus fala, vede agora que eu sou Deus, eu somente, não há outro além de mim, eu firo, eu saro, eu dou a vida, eu tiro a vida, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Deus é o dono do ruar, como disse Wilson. Ele é dono do sopro de vida, ele é dono do fôlego de vida. E ele determina, né, acerca da vida. O salmista, ele escreve acerca disso com muita graça, quando ele fala que todos os nossos dias estão escritos na agenda de Deus, no livro de Deus. Isso pressupõe que há um propósito, né? Quanto nós estamos convictos acerca da existência desse propósito, eu acho que essa proporcionalidade, ela vai determinar como nós vamos nos sair quando o dia mal chegar. Presta atenção, tem um texto que a gente entende mal, né? Em Efésios capítulo 6, o texto da armadura de Deus, a gente já pensa assim, que toda batalha vai ser vencida por quem tiver na armadura, com a armadura de Deus. Toda batalha
espiritual. O apóstolo Paulo ele faz questão de deixar claro: a vossa luta não é contra a carne ou sangue, e nem contra poderes deste mundo tenebroso, né? Mas contra principados, potestades, né? O apóstolo Paulo ele vai deixar claro que a nossa luta ela acontece em uma dimensão, uma esfera espiritual. Aonde há uma luta espiritual, a vitória ela vai acontecer em que dimensão? A dimensão espiritual. O que semeia na carne, colhe na carne. O que semeia no espírito, colhe no espírito. O próprio apóstolo Paulo deixou isso claro também, né? Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Então, quando eu semeio uma batalha espiritual, eu não posso querer colher na carne. Ah, mas eu colho às vezes na carne. E existem algumas promessas de quando eu semeio no espiritual, eu acabo colhendo na carne. Sim, por misericórdia, não por lógica, né? Por misericórdia de Deus. O dízimo, a oferta é uma dessas perspectivas. Eu semeio em uma obra que é dessa terra. E eu colho de uma maneira sobrenatural, porque é aquilo que Deus estabeleceu. É lógico? Não, não é lógico. É transcendental, né? Aqui foge a uma lógica, mas entra naquilo que é a matemática de Deus, como o Ilcinho falou, é o 10 vezes 0 de Deus, que Deus faz multiplicado nada, né? Aquilo que o Senhor estabelece. Ok, a partir do momento que a gente quer vincular justiça de Deus, vontade de Deus, simplesmente a colheitas humanas, a resultados humanos, já foi dito em um momento, acho que da parola anterior, do bloco anterior dessa parola, nós somos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis dos homens. Se a nossa mentalidade, ela se resume a isso aqui. Para lição de casa aí, para quem está assistindo ou ouvindo a gente quer desafiar você a ler o livro de Jó. Tem algumas passagens que são muito interessantes, mas dentre elas aí eu quero destacar os diálogos de Jó com os seus amigos. Cada amigo de Jó vai trazer uma revelação a respeito de como o homem lida com o sofrimento. É bem interessante, é bem bacana. A gente quer trazer essa lição de casa para você, para depois você deixar nos nossos comentários aqui, tanto no Facebook, como no Instagram, como no próprio YouTube. Vai deixando aqui os comentários dizendo assim: olha, eu li Jó e eu vi que aquele amigo de Jó falou sobre tal assunto e foi bem, bem curioso. Mas eu quero trazer o final desse... Comenta mesmo, isso. Tá? Não seja fanfarrão. Comenta logo depois de curtir o vídeo. Não esquece, curte o vídeo e depois você vai lá e comenta, tá bom? E eu quero então encerrar esse segundo bloco com uma citação aqui de Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo vai falar assim que ele se gloria na tribulação, porque ele sabe que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Vamos falar agora, então, no próximo bloco, sobre ainda um pouquinho a respeito de como a gente lida com esse sofrimento e por que algumas coisas acontecem com a gente. Espero você no próximo vídeo. Um abraço.